Vojvoda ou Cuca? Na verdade, não importa. Fala aí, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vem Pro Peixão e vamos falar aí dos nomes de treinadores sendo falados no Santos, embora a gente ainda tenha um técnico, ou não seja um técnico, ou acabou de começar a ser técnico, o senhor Kleber Xavier ainda é treinador do Santos empregado, tá? Mas vem circulando em matérias, nas redes sociais, dois nomes de treinadores que o Santos tem cogitado no mercado. Um deles é o Juan Pablo Vojvoda, recém-saído do Fortaleza, depois de um trabalho de longo prazo, de muito sucesso, embora em 2025 tenha sido um trabalho bem ruim, tenha sido, né? Foi realmente um trabalho ruim que ele fez nesse ano pelo Fortaleza, com uma montagem de elenco muito estranha, né? Com jogadores que foram contratados que não funcionaram, levando em consideração também a realidade financeira do Fortaleza, que por mais que hoje seja um clube financeiramente equalizado, ele tem contratações diferentes dos clubes grandes, dos grandes centros do futebol brasileiro. A gente tem que levar isso em consideração. Mas investiu em dois nomes, como Paul Fernandes e Davi Luiz, além do Daverson, que não renderam o esperado pelo clube nessa temporada e que culminaram com o Fortaleza na zona de rebaixamento, inclusive derrotado pelo Santos, quando ainda o Vojvoda era o treinador do Fortaleza, tá certo? No outro lado temos o Cuca, que já passou pelo Santos em algumas oportunidades, né? 3, se eu não me engano, e que tem bons resultados com o Santos? Tem, mas tem um peso que eu gosto de falar. Eu não vou nem entrar na esfera criminal, tá certo? Porque a gente tem que levar em consideração que, apesar de tudo que a gente sabe sobre essa história, o Cuca hoje é considerado um homem inocente. Eu não vou ficar me alongando nesse tema, porque a gente sabe de todo o histórico, a gente sabe de todo esse peso que acaba caindo com relação ao clube que o contrata, né? Agora é o Atlético Mineiro, foi o Atlético Paranaense, foi o Corinthians e assim sucessivamente, enquanto o Cuca estiver trabalhando, ele vai carregar isso com ele e sempre vai ser citado, mas eu não vou ficar falando disso, eu vou falar no aspecto esportivo também, tá certo? Então é isso, deixa o seu like que é muito importante, se inscreve aqui no canal e hype esse vídeo aí no seu celular, caso apareça essa opção, bota pra hypar, é de graça e ajuda muito o canal a crescer e a ser mais visualizado por quem ainda não conhece, beleza? Então vamos lá, vamos falar de Juan Pablo Vojvoda, de Cuca e principalmente de Kleber Xavier. O título tá aí, né? Vojvoda ou Cuca? Na verdade não importa. E por que não importa? Porque o problema do Santos está muito além de treinador. Embora nos últimos anos, eu acho que até desde a saída do Cuca, as escolhas de técnicos foram muito ruins. A saída do Cuca também foi por escolha dele, né? Eu acho que desses todos os últimos técnicos que o Santos teve, desde o Sampaoli, apenas o Sampaoli e o Cuca saíram por escolha dos próprios treinadores, os outros todos vieram e foram demitidos. Todos, todos. Eu acho que o único técnico que eu considero um acerto, que eu gostei da contratação mesmo e acabou não dando certo no Santos por N fatores, foi o Ariel Roland, né? Que eu acho que a contratação realmente foi muito boa quando o o Andrés Rueda contrata o Ariel Holan, que foi o primeiro técnico que ele tentou contratar, né? Que ele contratou quando chegou ao Santos. Eu considerei um acerto. O pedido era usar a base no Campeonato Paulista e realmente ele usou, ele botou muito menino para jogar ali. E óbvio, foi tropeçando, mas foi lançando muitos meninos e acabou que depois de um tempo começaram aquela série de coisas que eu não entendo ainda, de manifestações dos torcedores jogando rojão no hotel do Ariel Holan. Ele pediu o boné e foi embora, né, depois de poucos jogos. E também teve a derrota para o São Paulo, 4-0, com 2 gols do Pablo, que acabou pesando muito aí nessa coisa, mas manifestações de título é obrigação, aquelas coisas assim que não faziam sentido naquele contexto. Enfim, desde então eu acho que são escolhas muito ruins de treinadores, apesar de um ou outro ainda dar certo, como, por exemplo, a primeira passagem do Carille, que eu acho que foi boa, principalmente no que leva ao Campeonato Brasileiro, que ele realmente faz um trabalho decente e que eu considero de sucesso, apesar da 10ª posição, mas o Santos lutava contra o rebaixamento. Desde então, eu acho que são muitas escolhas ruins de treinadores, e eu acho que isso é uma carga da própria diretoria atual, junto com a diretoria anterior. Os nomes escolhidos para treinadores geralmente são os piores possíveis. E a contratação do Kleber Xavier, cara, tem vídeo aqui, né?
Que eu falo, o novo técnico do Santos é o senhor Valdemar, que era o Kleber Xavier, assistente do Cuca. E era uma tentativa do Santos de meio que copiar o Flamengo na relação Felipe Luiz. Achando, bom, o Felipe Luiz deu certo, o Kleber Xavier pode dar certo também, porque fez um trabalho muito bom com o Cuca, mas, né, informações que rolam nos bastidores da Vila Belmiro né, que o Kleber Xavier é apenas um entregador de coletes. Quem dá o treino são outras pessoas. São informações que rolam ali nos bastidores da Vila. Eu não posso sair citando fonte, tá bom? Mas é isso que tá rolando. Que ele só entrega colete e que a galera, o elenco sabe disso, né? O elenco entende isso, que ele não tem essa força. Mas ele é o treinador do Santos. E por que eu falo nisso? Porque, cara, eu acho que é uma coisa que vem de cima, vem desde a cadeira do presidente até chegar no treinador. E aí as escolhas que vão para o campo. O campo, como eu sempre digo, geralmente ele reflete o que acontece no clube. E o campo do Santos, há muitas temporadas, grita com o que acontece no clube. O campo só reflete a bagunça que o Santos é institucionalmente falando. O Santos é uma bagunça institucional, cara. Ele é. Escolhas ruins de contratação, má venda de produtos, má organização do sócio-torcedor, do sócio-rei, péssimo. Inclusive, sinto falar mais recentemente, eu cancelei meu sócio aí. Depois de muito tempo, depois de 10 anos como sócio, cancelei meu sócio-rei. Vou voltar ainda, mas não voltava com plano Black. Eu era plano Black, eu não vou mais voltar com plano Black, porque não faz sentido. Infelizmente, o Santos não sabe fidelizar o seu torcedor, tá? Olha, foi sócio-rei enquanto o Santos estava rebaixado e tudo isso, mas eu não vejo motivo para continuar sendo sócio-rei do Santos. Infelizmente, porque o que eles fizeram da última vez, aumentando o preço, né, jogando o preço lá em cima e não melhorando em nada as condições para os sócios, assim, foi de um escárnio, de uma tristeza, cara, de uma baixeza por parte da diretoria do Santos que eu considero inaceitável, tá bom? Então, por isso e por outros fatores também, eu resolvi não seguir adiante com o meu plano de sócio-rei, não renovei o sócio-rei, tá? Foi só isso, não renovei. Então, vou voltar, vou reativar, mas em outro plano, provavelmente o Silver, para manter ajudando o clube, porque eu amo o clube, não porque o clube, como através dessa diretoria, mereça mais sócios, né? E isso está acontecendo, você tá vendo? As pessoas estão deixando de ser sócios do Santos. O Santos chegou a celebrar 72 mil sócios, 75 mil sócios, tem com 68, menos 68 mil já, porque as pessoas estão deixando de ser sócias do Santos, porque não vale a pena ser sócio do Santos, tá bom? Enfim, continuando aqui, o Kleber Xavier foi uma aposta, né? Uma aposta. Grave bem essa palavra. O Kleber Xavier foi uma aposta, uma tentativa do Santos de tentar recuperar. E o arranjo do Kleber Xavier não é bom. Tem mais derrota do que vitória. Tá certo? Mas foi uma aposta, uma tentativa. Por quê? Porque tá levando muitos nãos no mercado. Levou do Dorival Júnior, levou do Renato Gaúcho, foi levando nãos ia acertar com o Sampaoli, mas aí o Pedro Martins fez aquela cagada daquela entrevista que muita gente celebrou, né? Não, tem que falar a verdade mesmo, aquela verdade que não serviu para nada, jogou pro mundo um monte de coisa, falou mal do treinador, não vou entregar a chave do vestiário para ninguém, o cara que ia chegar acabou não acertando, tá certo? E aí, tá passando o tempo de trabalho do Kleber Xavier. Realmente, ele conseguiu 3 vitórias seguidas, o que encheu o torcedor de esperança. Mas, diga-se de passagem, nessas 3 vitórias, podemos pegar um arranjo de 4 jogos, 5 jogos, vai, que são Botafogo na Vila Belmiro, derrota, né? Derrota. Vitória contra o Vitória na Bahia, 1-0, num jogo que, ó, Botafogo na Vila Belmiro com vitória, o Santos jogou melhor que o Botafogo, acabou perdendo, né? Expulsão do Neymar, etc. Aí vai para, aliás, minto, é isso, né? Aí vai, ou não, peraí, calma. Não, primeiro venceu Vitória fora de casa, é isso, cara. Venceu Vitória fora de casa por 1-0 num jogo difícil, tá? O Santos conseguiu a vitória num gol do Guilherme, mas num jogo que o Santos sofreu, mas conseguiu a vitória, beleza, venceu. Aí vence, joga contra o Botafogo na Vila Belmiro, perde por 1-0 num jogo que o Santos foi melhor. Ali a gente falou, caramba, tem um caminho, né? Apesar da derrota, tem um caminho. Beleza. Aí tem o jogo contra o Fortaleza. Em Fortaleza, que o Santos vence por 3-2 no jogo que sofreu demais
Demais, demais, demais. O Santos sofreu muitas finalizações do Fortaleza, do Vojvoda, né? Se eu não me engano, foram 27 finalizações do Fortaleza contra 9 do Santos. O Santos venceu por 3-2. O Fortaleza estava com uma mira muito ruim, mas criou muitas chances. O Brasão fez uma partidaça e o Roleiser também. O Santos venceu aquela partida. Volta, vai para a parada da Copa do Mundo. O Santos fora da zona de rebaixamento. Volta da parada. O Santos vence o Flamengo num jogo realmente difícil, mas de acertos do Santos. E aí vai para o jogo contra o Mirassol, que é o quinto jogo desse arranjo aqui. Não vou nem considerar o Inter, tá? Que é um passeio do Mirassol diante do Santos. Né? E aí vem o jogo contra o Inter, que o Santos vai mal. E apesar de ter alguns momentos ali, o Kleber Xavier faz escolhas muito ruins. Jogo contra o Mirassol e o jogo contra o Inter, as escolhas do Kleber Xavier são muito ruins, principalmente no que dá a entender no Gabriel Bontempo, que ele não faz sentido, as explicações dele não tem nenhum sentido de manter ele como última opção do meio de campo, sempre sendo um reserva, e ele testar todo mundo titular, menos o único que realmente funciona. E aí vem o jogo contra o Sport, que a gente pode botar nesse balaio também, né, que vai acabar completando 7 partidas, mas já acho que esse arranjo do jogo contra o Vitória até o jogo contra o Mirassol dá um panorama geral de potencial com 3 vitórias, em 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas. E aí vem mais 2 derrotas e um empate. Então, o Kleber Xavier, ele não consegue encontrar um time, e quando ele encontra, ele bagunça, ele mesmo bagunça. E é um técnico que se prova que não sabe jogar com a bola nos pés. Não sabe. O cara tem Neymar, Roleiser, Barreal, Gabriel Bontempo, Zé Rafael, e não consegue fazer esses jogadores jogarem próximos uns dos outros. Por quê? Porque é o técnico de uma convicção, é o técnico, né, ou estagiário, como muita gente quer falar, de apenas um jeito de jogar bola. É entregar a bola para o adversário e tentar jogar no erro dele. Só que o Santos tem um elenco de aproximação. Tá aí, ó. Os jogadores precisam jogar aproximados. Tanto que quando ele faz isso, o time melhora. Segundo tempo contra o Sport, apesar daquela bagunça com 1 a menos, aquele desespero todo, quando ele aproximou o Roleiser do Gabriel Bontempo e do Neymar, saíram jogadas, o Santos foi conseguindo construir, apesar de muitos erros defensivos e de sim ter um buraco no meio de campo por causa da falta de um jogador que estava faltando, e aí o Sport conseguir criar chances também, e você tem que levar isso nesse arranjo de considerar. E apesar disso, quando teve aproximação, o time conseguiu criar. E tá escancarado, sempre que esse elenco teve jogadores se aproximando, né, jogadores de associação que precisam de proximidade uns dos outros para criar oportunidades, o Santos conseguiu criar. E o Kleber Xavier volta a insistir no jogo posicional, cada um no seu bloquinho, todo mundo afastado um do outro, e que cria muitas dificuldades para si mesmo para construir jogo. Né? Aí veio o panorama geral, esse time é um lixo, ninguém joga nada e etc. Por quê? E o meu ponto é, técnico bom melhora jogador médio, técnico fraco piora jogador bom, e a gente tá bem nesse limbo. Mais um, porque a gente não tem uma resposta do Kleber Xavier ainda, porque é um arranjo muito curto de jogos com ele sendo o treinador. É uma aposta. Só que aí vem a informação do Felipe Camargo sobre Juan Pablo Vojvoda, que a alta cúpula do Santos, e a alta cúpula, meu irmão, é Alexandre Matos, é Marcelo Teixeira, são os seus aspones, os assistentes de porra nenhuma, para deixar muito claro as palavras, gente que tá no Santos e não se sabe por quê, mas tá no Santos e tem voz forte no Santos, né? Um deles deu entrevista pro Rodolfo aí, seu Júnior Bozella, deu entrevista pro Rodolfo, ele não é funcionário do Santos, mas ele trabalha em prol do Santos segundo o próprio, né? E, cara, pode ficar sossegado. Aqui no meu canal você não vai ter espaço, não, tá? Não vou dar. Não porque o Rodolfo fez a coisa errada de te dar espaço. É que você se mostrou intransigente de não deixar ele nem fazer pergunta. Você não foi para responder pergunta, você foi pro embate. Então fica bem claro aqui. Se for conversar comigo, não que eu vá ser desse espaço, mas se fosse para conversar comigo, tem que baixar um pouco a bola também. Nem tô criticando o Rodolfo, tá? Porque eu conversei com ele depois. Mas tem que baixar um pouco a bola e aprender a ouvir também, tá? Até porque quem vai fazer a pergunta, ele tá no direito de perguntar, porque o clube é de interesse público. Você não é dono do Santos, não, tá? Nem você e nem quem é seu chefe, que apesar de se portarem como donos do Santos, não são. Se quiser ser dono do Santos, compra a SAF e vira dono. Aí você pode falar. Nesse caso, baixa a crista e escuta o que os outros têm a falar, porque quem vai te fazer pergunta também representa o torcedor. Né? Dito isso, vamos seguindo aqui, tá bom?
Alta culpa do Santos considera Juan Pablo Vojvoda uma aposta. Bom, se o Juan Pablo Vojvoda é uma aposta, o que é um Kleber Xavier? Se o Vojvoda, que tem um trabalho de 5 anos no Fortaleza, um trabalho de sucesso, com mais vitórias, com vice-campeonato de Sul-Americana, 3 classificações diretas a Libertadores da América, um ano que o clube ficou na lanterna do Campeonato Brasileiro, foi mantido o trabalho, ele voltou com esse time numa reação maravilhosa, apesar de eliminações nas competições continentais, levou esse time de volta a Libertadores. Esse cara é uma aposta. Um cara que nunca trabalhou como treinador anteriormente não é uma aposta? A diretoria do Santos é hipócrita num nível que, assim, não dá nem para mensurar. Nem para mensurar. Aí vamos pro nome do Cuca. Realmente, o Cuca já não seria uma aposta. O Cuca você já sabe o que esperar dele. Só que o Cuca, meu amigo, fique bem claro, ele é um técnico com prazo de validade muito curto. Se não por um mau trabalho, que é o que ele está executando no Atlético Mineiro nessa temporada, que tem um time bom, apesar de vários problemas que a gente sabe, né, no critério financeiro, de falta de salários em dia, etc., apesar de ser uma SAF, o Cuca, ou ele mina o próprio trabalho, ele destrói o próprio trabalho, como ele já fez em diversas oportunidades, inclusive no Santos, no São Paulo, no Atlético Paranaense, no Palmeiras, e em vários clubes o Cuca vem, ele consegue fazer um trabalho decente, depois ele mesmo, por algum problema que ele inventa, né, então eu preciso parar, preciso dar uma arejada na cabeça, isso é o que, vai embora e depois acaba arrumando um outro trabalho. O que ele fez com o Atlético Paranaense da última vez, para mim é inaceitável, tá? Além do que ele já fez com o próprio Santos, porque ele sabia que seria difícil quando o Rueda assumisse. O Cuca fez o quê? Meteu o pé para esperar uma proposta do São Paulo. Ela veio, depois ele meteu o pé do São Paulo também. Ele já fez isso em diversas vezes. Sério que o Santos vai fazer essa escolha de novo? E não tô nem entrando no mérito de ser bom ou ruim, porque o Cuca, apesar de eu não gostar pessoalmente dele, eu não gosto do Cuca, tá bom? Eu não vou falar que ele é um mau técnico, porque ele é bom treinador. Ele tem ótimos trabalhos. Ele já é campeão brasileiro, ele ganhou Libertadores. Em termos de títulos, ele é até mais técnico do que o Vojvoda. Só que o Vojvoda você contrata e você sabe que você pode deixar ele trabalhando ali, que ele vai te organizar um time por um bom tempo. Pode realmente não funcionar, como esse ano não funcionou no Fortaleza. Mas você vê as manifestações do torcedor do Fortaleza acerca do Vojvoda, você fala, caramba, esse cara construiu um legado aqui. Ele é o maior treinador da história do clube. Óbvio que o Fortaleza, em termos proporcionais, não chega perto do Santos. Mas o que ele construiu no Fortaleza é uma história, assim, vitoriosa e muito bonita. Tá? E hoje o Fortaleza é um clube mais organizado que o Santos, assim, por muito. Apesar de estar vivendo um momento bem conturbado na temporada também. Inclusive está atrás do Santos na classificação do Brasileirão, mas em seu último jogo, tá? Com o Renato Paiva agora treinador. Dito isso, que moral a diretoria do Santos tem para falar que o Vojvoda é uma aposta? Sabe por que o Vojvoda é uma aposta? Porque a diretoria do Santos está esperando o momento que o Atlético Mineiro demitir o Cuca para ir atrás dele. É isso, tá? O Sormani até falou no vídeo dele, o Cuca é o nome da vez. E eu tenho certeza que é isso. Porque esperar alguma coisa arrojada, e assim, não tô falando arrojada de contratar um Kleber Xavier, mas de contratar um técnico que realmente pode fazer um grande trabalho. Você entregar o elenco e falar, eu confio em você. Porque todo técnico que chega no Santos chega com um X nas costas. Porque se contrata técnico no Santos sem ter certeza de nada. O Caixinha chegou, mas querendo o Quinteiros. Acho que o único técnico que realmente foi contratado é esse o treinador que eu quero, foram dois. Um primeiro foi o Sampaoli com o José Carlos Pérez, que foi lá, eu quero esse treinador e deu condições de trabalho para ele, apesar de tudo que aconteceu de problema, né, na relacionamento entre os dois, etc, mas quis o técnico, e o Rueda quando contratou efetivamente o Ariel Holan e acabou não dando certo. De resto, é sempre mapeando o mercado e desespero. Talvez o Marcelo Teixeira quando trouxe o Carille para a Série B também foi uma convicção. De resto, cara, em nenhum momento tem realmente uma certeza. O Santos queria o Quinteiros, foi contratar o Caixinha, por quê? Porque fez toda aquela coisa com o Alexandre Galo, aquele
péssimo trabalho para contratar treinador e fez tudo aquilo que fez e o Quinteiros acabou parando no Grêmio. Acabou não dando certo e tal, mas realmente vinha de um grande trabalho no Vélez Sarsfield na Argentina, tá certo? Mas o Santos não tem convicção de nada e isso acaba atrapalhando na sua busca no mercado. Todos os clubes conseguem contratar os técnicos que querem. Todos, menos o Santos. Por quê? Algum problema tem. E esse problema não é do treinador, esse problema é de quem contrata. É porque o Santos é um clube sem convicção de nada, é um clube sem perspectiva de nada, é um clube que o presidente vive falando em reconstrução, mas não está reconstruindo nada. Nada. Institucionalmente falando, o Santos não está construindo nada. O Santos é um clube hoje que é subserviente ao Neymar e ao pai dele, porque eles estão fazendo alguma coisa para estruturar o clube. O que não deveria ser aceitável, mas o Santos é tão. Cara, eu vou ter que falar. O Santos é tão fodido que precisa da ajuda de terceiros para fazer alguma coisa. Então não fique incomodado se o torcedor falar isso aí, Neymar pai, deu golpe e tal. Por quê? Porque no olho do torcedor, ele tá vendo aquilo lá sendo feito por alguém. Porque o presidente do clube não teve a coragem de pintar a porra de um muro para melhorar o CT. Não pintou o muro do CT Pelé, o muro, pintar de branco, passar uma tinta branca ou preta no muro, só para tirar aquela sujeira que tava por causa da maresia e etc, da sujeira do dia a dia, né? Nem isso teve cuidado. Ficou um ano inteiro postergando isso. Foi fazer quando veio o Neymar. E aí você não quer que o torcedor fique incomodado? Então, antes de contratar um treinador, precisa ter convicção. E o Santos não tem convicção de nada, cara. A grande verdade é essa. O campo do Santos, ele só reflete o que o clube é. Não que o clube sempre foi. Apesar de ter problemas, é um clube que tinha suas convicções. E eu tenho sempre isso muito claro. O Santos não está se deteriorando desde a morte do Pelé. O Santos está se deteriorando desde a morte do Zito. Quando perdeu o seu Zito, infelizmente, quando o seu Zito partiu, o Santos foi se perdendo. Porque o Zito, independente de quem chegava no Santos, o Zito era um líder, era o capitão do clube. O Zito não era só o capitão do Santos, ele era o capitão da instituição. Ele era o grande líder do Santos, independente de quem passava ali. Se era Marcelo Teixeira, se era Rueda, o Rueda não pegou, né? Mas se era Pérez, qualquer outro presidente, Modesto Roma, Laor, qualquer um que passava ali tinha o Zito. Apesar de todos os problemas, o Zito era sempre uma voz de comando, era sempre uma liderança, era sempre um guia para o Santos. A partir da partida do seu Zito, o Santos foi se destruindo ano após ano. E com a partida do Pelé foi ainda mais. Mas o Zito, o Pelé ainda assim, emocionalmente falando, é o maior expoente do Santos, e ele é o maior jogador da história, etc, o maior ídolo formado no Santos e tal. Mas o Zito ficou no Santos a vida toda, ele trabalhou no Santos desde que ele parou de jogar e ficou no Santos ali. Sempre foi um olheiro, um cara que com a perspectiva de trazer talento, e tudo isso foi construído a partir do seu Zito. E o Santos não conseguiu trazer um novo Zito. É muito difícil, tá? Mas de trazer alguém que tenha essas características e tenha esse senso de liderança como ele teve também. Talvez alguns atletas possam ter isso, ex-atletas do Santos possam ter isso. Óbvio que não copiando exatamente o seu Zito, até porque são coisas diferentes, o momento é outro e tal, mas se preparando para tal função e ter esse espelho tendo o seu Zito como mote, como direcionamento. Queremos ser que nem ele, né? O que ele trazia para cá, óbvio, com um olhar de modernidade, mas valorizando a história. E desde então, para mim, o Santos vem se destruindo, óbvio que com respiros aqui, respiros acolá, né? Boas campanhas aqui e ali, mas num geral muito perdido. Muito perdido. E isso, para mim, é uma coisa que conta muito. Então, independente de qual possa ser o novo técnico do Santos, a bagunça institucional vai continuar. E esse é o grande problema do clube, porque o clube ele é bagunçado não por causa do campo, não por causa do treinador. Óbvio que é o grande reflexo que a gente olha é o campo, mas é por causa de tudo. O contexto é geral, não é só o campo. O campo só reflete a bagunça que a instituição é. Infelizmente é isso. Ou o Santos
se arruma, o que eu acho muito difícil, considerando a diretoria atual, porque ela está muito mais preocupada em ascensão política, em capital político, do que realmente fazer um clube estruturado e um clube que queira dar passos grandiosos e lutar na parte de cima, porque o Santos é um clube muito acomodado. Ah, não cair tá bom, não cair tá bom o caralho, não é assim que funciona. A gente tá falando do Santos, é um dos maiores clubes do mundo. É o clube brasileiro mais famoso no mundo, apesar de ter uma Copa do Mundo de clubes que o Santos não estava lá, foi o clube mais falado para quem estava ali. Você pode procurar aí Instagram e o caramba, todo mundo citando lá os clubes que estão na Copa do Mundo de clubes e o Santos. E muitas vezes o Santos sendo o clube mais citado. Ainda assim, conseguem destruir essa instituição. Então, assim, ó, para quem está lá, meus parabéns. A incompetência de vocês é tão grande, tão única, que vocês conseguem destruir isso. Eu espero que o campo passe a refletir o que alguns atletas são e não ser o reflexo da instituição, embora o que esteja acontecendo seja um reflexo da instituição. Cara, a gente tem o Neymar de volta ao Santos, apesar de ter desempenhos abaixo do que a gente esperava, ou de não conseguir publicamente externar o que a gente esperava também, mas mesmo assim, o Neymar está de volta ao Santos e o Santos está na zona de rebaixamento com uma das três ou quatro maiores folhas salariais do futebol brasileiro. Algum problema tem. Acredito que possa ser espiritual? Acredito também, porque eu acredito muito em Deus. Mas também acredito que isso é só reflexo da bagunça institucional que o clube é. O Santos não está sendo reconstruído. O Santos está sendo destruído. E o Marcelo Teixeira é mais um que está destruindo o Santos. É só calar minha boca e fazer o trabalho que parece que vocês não fazem. Prova que eu tô errado. Faz esse time voltar a funcionar e faz esse clube voltar a funcionar. Porque o que a gente vê é só bagunça. E isso é culpa de vocês. Porque até a forma de comunicar de vocês é péssima. Né? E eu não quero entrar no mérito de criticar quem trabalha no clube, na Santos TV, né, quem trabalha nas redes sociais, porque eles fazem um trabalho muito bom. Agora, não adianta eles fazerem um trabalho bom se institucionalmente vocês presidindo e comandando o clube são uma bagunça, porque é isso que vocês fazem, tá certo? Então, é como eu disse, tanto faz o treinador. Pode até funcionar um ou outro, mas precisa de uma faxina institucional, precisa de uma limpeza em todas as áreas para que o campo reflita o que o clube é. Olha um clube estruturado e que é desde sua concepção, o Mirassol, que a gente pode usar de exemplo aqui. Que, cara, me fala com certeza qual jogador do Mirassol seria titular absoluto no Santos. Você vai pensar, porque em muitas vezes você não ia querer nenhum. Mas o campo reflete o que é o clube institucionalmente. O campo funciona. Óbvio que o nível de pressão é outro, a filosofia de trabalho é outra, mas é um clube arrumado, é um clube que é pensado passo a passo. E o Santos é o quê? Tá aí, né? É isso. Mirassol, Bragantino, óbvio que tem problemas e perdem jogos e tal, mas geralmente os clubes que estão nas cabeças são os clubes que têm organização. Algum tipo de organização, algum tipo de diretriz. O Santos não tem nada. Então, cara, vai depender muito do treinador só não. Vai depender de quem tá lá. E se quem tá lá continua fazendo bagunça, vai ser uma bagunça sempre, tá bom? Quero te ouvir, diz sua opinião aí nos comentários. A gente vai se falando nos próximos vídeos, tá? Mas, só para deixar claro, se fosse para escolher entre os três aí, o Vojvoda seria meu primeiro nome disparado, tá? Não tem nem comparação. Mas ainda preferia a volta do Sampaoli. Diz aí sua opinião nos comentários, a gente vai se falando. Tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!